As duas instituições de prestígio da área dos estudos bíblicos e arqueológicos da Terra Santa inauguram o ano letivo em Jerusalém. Catalogar para preservar e conhecer. O encontro e a exposição organizados pela Biblioteca Geral da Custódia da Terra Santa e pela Universidade Católica de Milão. Uma oportunidade de encontro entre culturas. O cardeal Nichols, arcebispo de Westminster, visitou a pequena comunidade cristã de Gaza. Um sinal de esperança e de solidariedade apesar das dificuldades. A história de Sally, uma jovem iraquiana que fugiu do ISIS e buscou refúgio na Jordânia, e do seu encontro com o projeto Rafidim, Made by Iraq Girls. Banhada pelo mar Mediterrâneo, a cidade de Haifa contém em si belezas naturais e os lugares das histórias do profeta Elias, como também uma forte devoção mariana. Os textos bíblicos e os resquícios materiais da história, desde a antiguidade, fascinam pesquisadores e estudiosos. Ao longo dos séculos, os estudos da Bíblia, ao lado das pesquisas arqueológicas, trouxeram a compreensão de civilizações passadas e do cristianismo. A cidade de Cafarnaum, por exemplo, lugar do ministério público de Jesus na Galileia, foi descoberta por escavações feitas pela Custódia da Terra Santa, entre os séculos 19 e 20. Na Terra Santa, duas instituições acadêmicas estão entre as de maior destaque no mundo nos quesitos de estudos da Bíblia e arqueologia. São o Studium Biblicum Franciscanum, da Custódia da Terra Santa, e a École Biblique, escola bíblica e de arqueologia francesa de Jerusalém, fundada pelos dominicanos. O que nós oferecemos não é apenas o ensino. Não ensinamos apenas o Novo e o Antigo Testamento, hermenêutica, arqueologia, línguas e assim por diante, mas tentamos colocar os estudantes dentro do contexto do país. Eles vão toda semana a campo para estudar em Jerusalém, na Palestina, às vezes em países vizinhos como a Jordânia e Turquia, para estudar a Bíblia nesses contextos. A École Biblique e o Studio Bíblico A École Biblique e o Studium Bíblico Franciscano são duas das três instituições que concedem o título em Sagradas Escrituras, licença e doutorado em Ciências Bíblicas. E as nossas instituições preparam docentes em Sagradas Escrituras para os seminários e também esperamos bons pregadores da Palavra de Deus nas igrejas e paróquias. Juntas, as duas instituições de ensino inauguraram o ano acadêmico, no dia 8 de novembro. Alguns anos decidimos fazer juntos a abertura do ano acadêmico porque percebemos que trabalhamos com os mesmos temas e conteúdos e, portanto, é necessário unir as forças. Esta é uma ajuda também para melhorarmos a qualidade do nosso trabalho. Questo è un aiuto anche per migliorare la qualità del nostro lavoro. O professor de exegese patrística do Studium Bíblicum, padre Maurício Girolamo, falou sobre o exemplo da vida de Paulo, que se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo no primeiro século. O momento foi dedicado também a uma homenagem a este professor emérito, que agora deixa o Studium Bíblicum Franciscanum depois de 37 anos de ensino da Bíblia. Quello che diceva San Girolamo è vero, chi non conosce. O que São Jerônimo dizia é verdade. Quem não conhece as Escrituras não conhece Cristo. E não conhecendo Cristo, não se pode ser cristão. E São Jerônimo dá uma direção muito importante. Ler a palavra de Deus todos os dias é uma necessidade para os cristãos, para conhecer melhor Jesus Cristo e o caminho que ele nos indicou, ou seja, o caminho da fé, para chegarmos à salvação e, através da salvação, ao verdadeiro contato com Deus. Creio que os manuscritos expressem a cultura do homem em sentido amplo. Através deles, pode-se descobrir o que estava acontecendo naquele período, qual era o pensamento das pessoas, qual era a cultura da época. A Custódia da Terra Santa abre as portas ao diálogo literário intercultural.
Na quarta-feira, 9 de novembro, a Custódia sediou na Cidade Santa uma conferência com o título Catalogar para Preservar e Conhecer. Um roteiro internacional entre os livros antigos de Jerusalém, em que várias personalidades do mundo católico, judaico, muçulmano e armênio se confrontaram sobre o tema. Il convegno vuole valorizzare non solo il O patrimonio. encontro visa a valorização não apenas do patrimônio de livros da Custódia da Terra Santa em Jerusalém, mas de outras realidades que convivem aqui, na perspectiva, porém, não de um confronto genérico, mas sim específico, sobre o tema da preservação e da valorização do patrimônio cultural que torna única esta cidade. Che rende unica questa città. Our collection is almost like 1,000 years old. Nossa coletânea tem uma história de quase 1000 anos. Temos 2 bibliotecas, uma para os manuscritos, com 4.000 exemplares, e outra com 1.200 livros. Como patriarcado armênio, acolhemos com prazer a oportunidade de nos encontrar para discutir do futuro da preservação em Jerusalém. Sempre que se apresenta a oportunidade para os diferentes grupos étnicos, religiosos e culturais de se encontrarem em função de algum tema comum, é uma oportunidade positiva. O encontro foi organizado pela Biblioteca Geral da Custódia e pela Universidade Católica de Milão, com o apoio da Associação Pro Terra Santa. Entre as autoridades presentes, o cônsul-geral italiano em Jerusalém, Fábio Sokolovic, e o cônsul espanhol, Rafael Matos. Catalogar não é apenas um processo mecânico, recordou durante as saudações iniciais padre Dobromir Jastal, vigário custodial, mas um caminho de conhecimento. É o princípio que guiou as realidades envolvidas em uma colaboração que prossegue há anos no âmbito do projeto Livros Pontes de Paz. Uma das iniciativas apresentadas é a exposição Ars Artificialiter Scribendi, montada durante 3 dias no Salão Curial da Custódia. Através de uma seleção de 26 livros que remontam ao século XV, entre os 100 livros custodiados na Biblioteca Franciscana, os visitantes são acompanhados em uma viagem às origens da impressão. La mostra vuole essere un percorso appunto di valorizzazione A sempre di exposição se propõe a ser um percurso de valorização desse patrimônio, mas também quer traçar de alguma forma a história desta biblioteca, a história da impressão, a história da difusão do livro e também alguns episódios curiosos sobre o modo aventuroso como esses livros chegaram a Jerusalém, após terem peregrinado por várias partes da Europa e do mundo. Gerusalemme dopo aver peregrinato in varie parti dell'Europa e del mondo. No site da biblioteca está disponível o catálogo da exposição, na espera do catálogo definitivo e completo de todas as obras, de 400 e 500, previsto para 2017. Um sentimento de esperança é o que deve ter sentido a pequena comunidade cristã de Gaza no domingo 6 de novembro, encontrando o cardeal Nichols, arcebispo de Westminster. Uma visita à faixa repleta de significados e que quis infundir um pouco de solidariedade entre muitas dificuldades. Para encorajar de modo especial a comunidade cristã que mora aqui, para encorajá-los na fé e no bem que eles fazem em prol da sociedade. Orgulho-me de representar as pessoas que, através do patriarcado latino e dos amigos da Terra Santa, procuram dar apoio prático. Sei muito bem o quanto pode ser frustrante vivenciar as circunstâncias de Gaza, sobretudo pensando em um futuro em longo prazo. Hoje viemos de Jerusalém com o cardeal Nichols, solidários com Gaza, sobretudo com a igreja local e para visitar as instituições eclesiásticas. Portanto, é uma visita de solidariedade a essa juventude maravilhosa para lhe transmitir uma palavra de esperança, apesar da cruz, viver na confiança e na caridade. Uma visita pastoral, mas não só. Uma proximidade a essa pequena comunidade da dilacerada faixa que culminou na celebração eucarística na paróquia da Sagrada Família, onde os poucos cristãos que moram nesta terra esperavam o cardeal. Durante a homilia, o líder da Igreja Católica na Inglaterra e Gales pediu para se rezar à Virgem Maria, a fim de que preserve e proteja essa Sagrada Família aqui em Gaza. A coisa melhor realizada aqui foi a celebração da missa juntos, pois é nela que encontramos a rocha em que procuramos estar, que é a rocha de Jesus, a rocha da nossa fé. E quando venho aqui percebo um grande encorajamento, além de sentir uma grande admiração pelo modo como a comunidade cristã vive neste lugar. Hoje, Sua Eminência, o cardeal, veio com o padre Madi para visitar Gaza. Rezamos juntos e foi muito bom.
um pedaço de terra, que é a faixa de Gaza, onde a população ficou inerte diante do tamanho de tudo o que precisa ser reconstruído. Uma oportunidade de renascimento necessária e improrrogável para poder deter o fluxo dos cristãos, sobretudo jovens que emigram em busca de um futuro melhor. Uma tira de terra, aquela da faixa onde a população ficou inerme diante do tamanho de tudo que precisa ser reconstruído. Uma oportunidade de renascimento necessária e improrrogável para poder deter o fluxo dos cristãos, sobretudo jovens, que migram em busca de um futuro melhor. I was here 2 years ago, which was not long after the end of the conflicts. Estive aqui 2 anos atrás, não muito tempo após o fim da guerra, e creio que hoje se perceba mais estabilidade no ar, mas posso ainda ver os efeitos da guerra, se podem ver em qualquer lugar. A reconstrução é muito lenta e apenas posso esperar e exortar para que a reconstrução nesse lugar se renove. Também espero que todos aqueles que têm influência trabalhem por uma solução da situação de Gaza. Also, that everybody with the influence can work towards a resolution of the situation of Gaza. Mas livrai-nos do mal. As palavras do Pai Nosso, cantado em aramaico na mesma língua em que Jesus rezou pela primeira vez, enchem a pequena sala de um ateliê de costura de Amman, na Jordânia. Algumas máquinas de costura conseguidas de um antigo convento, alguns tecidos tipicamente médio-orientais e algumas jovens iraquianas que compartilham uma história. Viemos à Jordânia porque recebemos ameaças de morte. Tivemos que emigrar, porque a situação se tornou impossível para nós no Iraque como cristãos. Sally é um dos mais de 500 mil iraquianos obrigados a abandonar sua terra no verão de 2014 devido à invasão do assim chamado Estado Islâmico. Depois de ter fugido de Kirkuk e ter chegado à Jordânia, ela teve que enfrentar uma longa espera. Espera frequentemente interminável que envolve todos os refugiados iraquianos, impedidos de trabalhar de acordo com as leis jordanianas e em busca de um visto para emigrar. Depois disso, 10 meses atrás, ela se deparou com Hafidin, Made by Iraq Girls, projeto guiado pelo sacerdote do patriarcado latino, Mário Cornioli, e apoiado pela Caritas e pelos franciscanos. Éramos 10 jovens, depois começamos a trabalhar e aumentamos, chegando a sermos até 20 pessoas. No início vieram 2 pessoas para nos dar um curso de costura de 6 dias. Depois, após 4 meses, chegaram algumas italianas que nos ensinaram coisas novas. Agora temos trabalho suficiente e aprendemos a costurar. No mês de outubro, as jovens costureiras que também compartilham a fé cristã receberam a visita do cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais e enviado especial do Papa Francisco. E no diálogo com ele, surgiu uma rocha no meio da tempestade. Aqueles que saíram de Nínive e Mussul perderam tudo. Casas, trabalho, perderam toda a vida em uma só noite. Mas saíram com sua fé firme, que para nós é tudo. Dal punto di vista materiale, certo. Do ponto de vista material, certamente sofreram uma grande perda, mas do ponto de vista espiritual, não perderam Deus, não perderam a fé. Essa é a força e a riqueza que todos nós aprendemos deles, com humildade, e procuramos ter. Impariamo da loro umilmente e cerchiamo di averla anche noi. Sally e as outras jovens também presentearam o cardeal com uma casula feita à mão, confeccionada segundo o estilo Hafidin, com tecidos típicos medio-orientais. Quando celebrar a missa com aquela casula, nela estarão todas elas, e portanto concelebrarão comigo com aquela casula. Intensa como as cores da paisagem é a beleza deste lugar. Ao norte de Israel, a cidade portuária de Haifa exibe um cenário encantador. Haifa foi edificada sobre o Monte Carmelo, que é localizado entre a costa do Mar Mediterrâneo e o Vale de Jezrael,
Em diversos trechos bíblicos, o monte e seus arredores foram citados por sua beleza e fertilidade. A orla é um dos lugares mais apreciados para diversão, seja para os pequenos ou adultos. As condições favoráveis da água a tornam um lugar propício para a prática de esportes. A cidade, famosa por suas belas paisagens e pelos centros científicos de alta tecnologia, é também conhecida por suas histórias de fé. São narrativas da intervenção de Deus neste lugar desde o Antigo Testamento. Como narra o livro de Reis, foi no Monte Carmelo onde o profeta Elias fez um desafio aos profetas de Baal. Diante de 2 novilhos sobre a lenha, o Deus que respondesse ao clamor dos profetas, enviando fogo sobre o animal, seria conhecido como o Deus verdadeiro. O desafio foi feito num lugar chamado Mar Haká, lugar do sacrifício a 30 quilômetros de Stella Maris. Os 450 profetas de Baal foram derrotados por esse fogo que veio do céu somente quando Elias invocou. E assim, ele pôde mostrar tanto ao povo de Israel quanto aos inimigos que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. A igreja do Monte Carmelo foi construída sobre uma das grutas por onde o profeta Elias passou. Depois de um período de estiagem, Elias profetizou uma chuva torrencial sobre a região e enviou seu servo para que, olhando esta vista do mar, o avisasse sobre a chuva. Por 7 vezes ele pediu ao seu assistente para ver se a chuva estava vindo ou não, até que aconteceu o milagre da chuva. Na 7ª vez, o servo avistou sobre o mar uma nuvem, do tamanho da palma da mão, e em seguida o tempo fechou e a chuva caiu. Haifa é também o berço da espiritualidade carmelitana e do título de Nossa Senhora do Monte Carmelo no período cruzado. Os eremitas que viviam nas grutas, aqui um lugar de muitas grutas, se reuniam aos domingos para celebrar a missa, até que, com o tempo, decidiram viver juntos, fundar uma família. Em seguida, esta família veio a ser os Irmãos Eremitas do Monte Carmelo, ou Marianos, porque eram muito devotos de Maria e aprenderam a devoção a Maria Santíssima. A devoção continua hoje pelos cristãos locais, que veneram a Senhora do Monte Carmelo, vencedora das batalhas. Aqui é o coração de toda a ordem carmelitana. Quando se fala em Carmelo, se pensa logo neste lugar. E esta é uma casa que traz em si uma espiritualidade, uma presença muito particular. A presença de Maria, nossa mãe, e é também o lugar do profeta Elias, que aqui é venerado como Santo Elias. E como se encontram os tons de azul do céu e do mar, também se misturam em Haifa este cenário encantador e as incríveis histórias que se passaram aqui. Haifa, nella lingua locale, è la sposa del mar. Haifa, na língua local, é a noiva do mar. Por isso também que Maria é chamada a estrela do mar. É a rainha do Carmelo. Ela é aquela nuvem que traz o maná, o orvalho, o frescor a esta terra, a toda a terra. A questa terra, Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site